Oi, terceiro ano, nossa sexta-feira começando, coisas para fazer, muitas coisas para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente sonhar, para a gente fazer. E nós estamos aqui na nossa aula de religião. Antes da gente começar, eu gostaria de falar para vocês o que é a religião. Religião é religar, né? Religar nós a Deus, né? E como que tá essa sua relação com Deus? Como é que tá essa relação? Você está construindo ela? Você está pensando em como fazer essa relação ficar melhor? Então, a gente começa sempre a respirar fundo. Na nossa primeira aula, nossa segunda aula, a gente respirou fundo. A gente vai fazer isso de novo porque a gente começa a relaxar, né? Começa a ficar mais tranquilo, para a gente conseguir abrir, né, a mente, abrir os ouvidos, abrir o coração para o que Deus tem para nós. Então a gente vai respirar fundo, ó. Pelo nariz, solta pela boca, bem forte. Mais uma vez. Ótimo, muito bom. E a gente vai fazer a nossa oração. A gente pode fazer a oração da forma que a gente desejar, quiser. É a nossa comunicação com Deus. A oração é o momento que a gente conversa com Deus, né? E cada um vai fazer a sua oração e vai pedir para Deus para que Ele faça com que a gente entenda, né? Dê sabedoria. Pedir a Deus para que nos dê sabedoria, para que possamos entender o que Ele tem a nos dizer, o que a gente pode aprender. Agradecer por esse lindo dia, agradecer por estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da história. Na semana passada, nós falamos sobre a história de Moisés. Nós contamos essa história incrível de coragem, né? Diante de tantas coisas que ele falou ali, que não pode, mas Deus foi insistente, né? Não, você pode, estarei contigo, coragem. E ele foi lá e teve coragem de fazer. E aí, na nossa página 26 do livro, Fazendo Descobertas, a história bíblica mostrou que Deus tinha um plano e chamou Moisés para participar dele. Moisés entendeu que podia fazer parte do grande plano de Deus. E aí, que plano é esse de Deus que tem para nós? Vamos ver? Deus é o Todo-Poderoso. Deus explicou quem era. Deus explicou que Moisés não estaria sozinho. Deus explicou quem era Moisés. Deus disse seu nome: eu sou aquele que é. Moisés teria a ajuda de Deus e de muitas outras pessoas. Moisés era uma pessoa criada e amada por Deus. Deus existia antes de tudo existir. Ele era o Criador. Nós também podemos contar com ajuda para enfrentar o medo e as dificuldades. Nós também temos todas as ferramentas para cumprir nossas tarefas, tá? Então, nós também podemos participar desse grande plano de Deus que fez para todos nós, tá? E aí, na página 27, Moisés perguntou a Deus: o que direi se alguém perguntar quem é o Senhor? Desembaralhe as letras e descubra a resposta. Façam aí e volta aqui, tá? Eu sou aquele que é. Como você se sentiria diante do ser mais poderoso do universo? O que diria? Como se comportaria? Comente com os seus colegas.
Gente, eu não juro pra vocês, eu não sei. Eu não sei, eu acho que eu agradeceria. Não sei, eu acho que eu agradeceria porque o, o dom da vida, né? O dom de estar aqui, o dom de viver tudo isso é incrível. O dom da vida é incrível. Então eu acho que eu agradeceria pelo dom da minha vida, pela minha família, pelo que eu conquistei. Eu acho que eu agradeceria. Mas assim, como eu me comportaria, eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Vocês podem conversar aí em família, tá, gente? Não fiquem só para vocês, não, tá? É importante. Troque os símbolos pelas sílabas a que se referem e descubra o que deve haver entre pessoas que se importam umas com as outras. Respondam aí e voltem. Vou falar, tá? A resposta: respeito, amor, cuidado, justiça. Moisés tinha uma tarefa e podia contar com a ajuda de Deus e de outras pessoas para cumpri-la. Indique a missão que Deus deu a Moisés. Temos aí, ó, as opções: vingar a morte de todos os meninos israelitas, pedir ao faraó que deixasse o povo de Israel ir embora, falar ao povo de Israel que Deus tinha feito a boca das pessoas. Então é a opção do meio, tá? Pedir ao faraó que deixasse o povo de Israel ir embora. Essa aí é a segunda opção, tá bom? Quando você, quando você precisa realizar uma tarefa difícil, costuma pedir ajuda? Aí você vai responder, é livre, tá? Sim. A quem? Não. E por que você não pede ajuda? Vocês já receberam uma tarefa que achou muito difícil de conseguir cumprir? Vocês já se viram numa situação como essa? Como é que vocês reagiram a tudo isso? Né? Porque a gente tem situações que são muito difíceis, que a gente precisa de ajuda. E aí a gente não vê, né, a solução. E às vezes você conversando com alguém, você consegue achar uma solução para aquele problema, entender melhor o que está acontecendo, né? Até nas nossas tarefas mesmo da escola, como é que está sendo isso para vocês? Às vezes tem uma questão difícil, mas antes, claro, você tem que pensar, né? Não é, não entendi, toma, vamos lá, vamos fazer. Não. Tentar entender, tentar resolver, tentar se questionar, né? Tentar fazer primeiro, né? Para depois, realmente, eu não entendi, eu preciso de ajuda. E aí você pede ajuda, né? Você não pode ficar sem pedir ajuda. É a mesma coisa que eu falo em todos os vídeos, gente. Tá com dúvida? Manda pergunta, tá? Não fica com a dúvida, não. Pede ajuda. Vamos tentar te ajudar de alguma forma, tá? Mas não fica com a dúvida, entendeu? E aí essa daí é uma resposta pessoal de vocês que vocês vão responder, tá? Na nossa página 28 aí, crescer com valores. Moisés recebeu de Deus uma missão de libertar seu povo da escravidão. Essa foi a vocação dele. Todos temos uma missão e somos capacitados para ela. A isso damos o nome de vocação, tá? Aí do lado tem explicando o que é a vocação, né? Competência para desempenhar uma tarefa, carreira ou profissão. A palavra também é usada para referir-se ao chamado de Deus para uma prática religiosa. Então aí você tem o número 1 e o número 2 falando um pouco sobre vocação, né? Que todos nós temos uma missão, uma oportunidade de fazer a diferença no meio em que vivemos. E aí, como que a gente pode fazer isso? Às vezes a gente fica se perguntando, né? O que a gente pode fazer para mudar o mundo ou mudar
a realidade que a gente está vivendo, transformar nossas habilidades em vocação. Quando desempenhamos o que aprendemos em benefício do outro, como é que a gente pode fazer isso? Eu sinto que a minha vocação é ser professora, né? Porque eu gosto muito de ensinar, eu gosto de aprender, eu gosto de compartilhar o que eu sei. Então eu sinto que isso é uma vocação. Vocação das duas formas, tá? Eu digo vocação de ser professora no âmbito profissional, né? E eu digo que ser catequista no âmbito vocacional, um chamado de Deus para minha vida mesmo. Eu sou catequista, então eu me sinto, eu sinto que aquilo foi um chamado para mim. Então eu tenho vocação aí nos dois sentidos da palavra, tanto no profissional, tanto num sentir, no chamado de Deus para minha vida, tá? Marque com um X a melhor compreensão do termo vocação. Diante de tudo que a gente já conversou aqui, acho que já deu um pouquinho para você entender o que é, que essa palavra traz para nós, né? Vocação. É o que nascemos sabendo? É o que temos interesse em fazer por prazer? Ou é o que somos despertados a fazer pelo bem de todos? Então é o terceiro. Se eu tenho uma missão de ser professora, é porque eu gosto de compartilhar o que eu sei, eu gosto de aprender e compartilhar o que eu sei. Eu acho que por meio da educação as pessoas conseguem chegar a algum lugar, conseguem conquistar os seus objetivos. Isso muito me fascina, né? Me dá muito prazer em ver. E catequese, ser catequista, eu sinto que foi um chamado de Deus para minha vida, porque eu pude encaminhar tantas crianças aí a conhecer a palavra de Deus, a conhecer um pouco de Deus, a ser amigo de Deus, né? Eu falo muito na catequese com as crianças assim, que eles estão na catequese porque eles querem se tornar amigos de Deus. Porque assim, quando você é amigo de alguém, você conversa com ele, você vai na casa dele, você liga para ele, você de alguma forma você se relaciona, você conhece um pouco mais do seu amigo, né? É a mesma coisa com Deus. A gente precisa conhecer Deus, a gente precisa se relacionar com ele por meio da oração, né? A gente se relaciona de alguma forma. Então, isso muito me agrada também. Número 2. A seguir, há 4 profissões. Desembaralhe as sílabas e descubra quais são. Então, desembaralhe aí e volta aqui. Vou falar, dá pausa. Aí faz, volta. Falar a resposta, hein? A primeira, professor. A segunda, veterinário. A terceira, médico. E quarto, porteiro. Como esses profissionais podem tornar o mundo em um lugar melhor? Aqui está pedindo para comentar com os colegas. Eu já disse para vocês em relação ao professor, né? O veterinário cuida dos animais, o médico cuida das pessoas, saúde das pessoas. E o porteiro está sempre disposto ali a ajudar, está ali sempre na segurança, né? Te dá um bom dia, sempre te recebe bem. Então é isso, né? Cada profissional, ele de alguma forma, não só esses profissionais, mas outros profissionais, de alguma forma, pode tornar daquilo que ele faz, tornar o mundo melhor. Cada pessoa tem seu papel na transformação do mundo, cada um tem seu papel. E cada pessoa, ao assumir uma responsabilidade social, auxilia na construção de um mundo melhor. Eu tenho a minha contribuição. E você? O que você pode fazer enquanto social, você, seus pais, com a pandemia, o que a gente pode fazer, dar ao mundo?
E aí embaixo fala sobre a história, um pouquinho sobre a história, porque assim, Moisés, a história de Moisés, ela é antes de Cristo, antes de Jesus nascer, essa história, tá? Então temos a divisão antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Então essa história, tudo que nós estamos vendo, estudando, é coisas que aconteceram antes de Cristo nascer, antes de Jesus nascer, tá? Então aqui tem algumas curiosidades, tem algumas histórias que é legal também para você ler e você entender um pouco mais da história aí. Lá na página deixa eu ver o que eu marquei, 113, tem um joguinho. Tem um joguinho que você pode jogar aí, ó, com a sua família. Olha aí, ó. Essa página aqui, ó. Você pode descartar aí e jogar com a sua família, tá bom? Então, gente, divirtam-se em família, curtam bastante, pensem em coisas positivas, se relacionem mais com Deus, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด